Good morning or good afternoon, people. Here's the teacher Fred again, and today we will continue to study about Thanksgiving Day, right? About Thanksgiving around the world, right? Lembrando que essa teleaula é baseada no material do PET, volume 6, da área de linguagens, específico de língua inglesa, do segundo ano do ensino médio. E vale ressaltar, como eu sempre digo, que a área de linguagens abrange os seguintes conteúdos: língua portuguesa, língua inglesa e artes. O que eu sempre digo também é que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube como mais uma opção para o seu responsável, para que assim ele tenha mais uma opção para fazer chegar essa teleaula até você. Tudo bem? É importante, como eu sempre lembro, você está com o material impresso do PET em mãos. Então, vale ressaltar que é o PET, volume 6, a aula da terceira semana de língua inglesa dentro da área de linguagem, do segundo ano do ensino médio. Então, é a terceira semana. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a teleaula. Então, como eu sempre digo, esses textinhos motivadores que tem, que começam aqui no nosso material, tá aí no material do PET. Então, é importante que vocês acompanhem a leitura aí no material, tá bom? Então, vamos lá. Nesta semana, veremos um pouco sobre o Thanksgiving em Barbados. Conheça um pouco sobre essa antiga colônia inglesa. Então, aí a gente tem o título em inglês, a Little Note, é uma pequena nota, tá certo? Barbados é uma ilha e também um país independente, localizado em meio às pequenas Antilhas, no Mar do Caribe. De acordo com sua Constituição, Barbados é uma democracia parlamentar baseada no sistema britânico. Um governo geral representa a monarca inglesa, Elizabeth II. Por isso, a rainha continua sendo chefe de Estado da pequena nação. Então, pessoal, que a gente pode entender disso daí? Que dentro os vários reinos pertencentes ao Reino Unido, que em inglês é United Kingdom, né? A gente tem Barbados, tá certo? A gente tem outros reinos, vamos falar assim, que pertencem ao Reino Unido. A Inglaterra é um deles, a Escócia, a Irlanda, o Canadá, a Austrália, se eu não me engano, a Nova Zelândia, todos esses fazem parte do Reino Unido, United Kingdom, né? O centro, vamos falar assim, a capital do Reino Unido, vamos falar assim, fica na Inglaterra e é em Londres. Tudo bem? Então, quando a gente fala em United Kingdom, a gente pode falar que está falando de Barbados também, tá ok? Então, a rainha Elizabeth II é a rainha de Barbados, né? É a rainha da Inglaterra, é a rainha da Escócia, é a rainha do Canadá, é a rainha da Austrália, tudo bem? Todos esses países que fazem parte do Reino Unido têm como seu, vamos falar assim, como a sua rainha, a rainha Elizabeth II, tudo bem? Então, continuando, pessoal. Agora leia o texto sobre Thanksgiving em Barbados e responda as questões a seguir. Então, lembrando, pessoal, o que eu sempre falo, a gente não se ater à pronúncia, né? Quando a gente estuda a modalidade instrumental, a gente está trabalhando duas habilidades, que é o reading e o writing, quer dizer, é o ler e escrever. Então, a leitura, ela não é a leitura que a gente fala do listening e speaking, né? O listening e o speaking não estão dentro da dessa modalidade de ensino que a gente chama de modalidade instrumental, tá certo? Então, eu vou fazer a leitura, peço desculpas se houver algum erro de pronúncia,
tá certo? Depois a gente tem a tradução do texto, mas o que eu quero que você esteja em foco? Observar a forma escrita do texto, né? Não se ater à modalidade oral, e sim à escrita por causa dessa nossa modalidade de ensino, que é a modalidade instrumental do inglês, tá bom? Então, o que eu quero que você preste atenção durante a leitura? Por isso que eu sempre faço a leitura do texto em inglês. Eu quero que você preste atenção nas palavras cognatas, nas palavras que você já conhece, ou seja, no que você já tem de conhecimento em língua inglesa. É claro, você está no segundo ano do ensino médio, né? E também o seu conhecimento de mundo, né? Você vai analisar todas essas palavras, as palavras-chave, os cognatos, as palavras que você já conhece, e juntando todas essas camadas de informação, você vai poder realizar uma boa interpretação do texto, tá bom? Então, vamos lá para o texto. Barbados Crop Over. The Crop Over, a traditional harvest festival in Barbados, features singing, dancing, climbing a graced pole, feasting, drinking competitions, and calypso music competition. The celebration starts in June and ends on the first Monday in August, with street parties, crafty markets, food tents. Crop Over has evolved into Barbados' biggest national festival, similar to Carnival in Brazil and Trinidad. Right? Vamos para a tradução. Tradução. Barbados Crop Over. Então, já nos exercícios a gente vai falar o que significa esse crop over, tudo bem? Então vamos lá. O Crop Over, um festival tradicional da colheita em Barbados, apresenta canto, dança, escalada num poste engordurado, festas, competições de bebida e uma competição de música calypso. A festa começa em junho e termina na primeira segunda-feira de agosto, com festas de rua, feiras de artesanato, barracas de comida. Crop Over se envolveu no maior festival nacional de Barbados, semelhante ao Carnaval no Brasil e em Trinidad. Tudo bem? Então, vamos lá para os exercícios. Questão número 1. O que significa o nome do festival em Barbados de Crop Over? Está relacionado com a colheita, tá bom, pessoal? Então, Crop Over significa recortar. É aquela coisa de, eu acredito que está relacionado à colheita. Tudo bem? É um festival de colheita. Então, está comemorando exatamente a época da colheita dos alimentos, né? Então, vamos lá. Número 2. Baseando-se no nome da festividade, qual foi a origem do evento? Crop Over é um festival tradicional de colheita que começou em Barbados, tendo começado cedo nas plantações de cana durante a escravidão. O nome do festival foi dado devido ao seu nome em inglês, pois crop over significa recortar. Ficaria algo como recortar a colheita ou simplesmente colher. Então, tá vendo? O nome do festival está diretamente ligado à colheita. Se a gente pegar a origem exata do Thanksgiving, né? Ele está relacionado também com fartura, como agradecimento. Por isso que Thanksgiving tem essa origem, né? É um agradecimento à colheita, por exemplo, né? Por isso que sempre nas mesas de Thanksgiving tem muita fartura de comida. Então, por isso que eles estão relacionando o Thanksgiving com o crop over. Tudo bem? O que ocorre durante o crop over? Lembrando, pessoal, que agora ficou fácil de responder essas perguntas porque a gente tem a tradução do texto. Mas lembrando, você pode utilizar um dicionário, você pode utilizar o próprio Google Tradutor, se você tiver acesso, tudo bem? Para você realizar a interpretação desse texto, tá bom? Esse tipo de pergunta, sempre a resposta está no próprio texto. Então, praticamente, você vai copiar a resposta que está lá no texto, tá bom? Então, vamos lá.
Resposta. O crop over apresenta canto, dança, escalada em um poste engordurado, festas, competições de bebida e uma competição de música calypso. Tudo bem? Próxima. Aí a gente já vai para a próxima atividade, né? Leia a seguir um trecho de um artigo falando sobre o Thanksgiving é celebrado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo, essas pessoas conhecem muito pouco sobre a razão por trás da criação da festividade. Tudo bem? Então, olha lá, ó. A gente tem esse texto aí, ó. Harvest Festival or Thanksgiving. Então, ó, lembrando, quando eu faço essa leitura do texto em inglês, você pode ver que tem até umas palavras destacadas, inclusive aí no seu material. Você vai prestar atenção nos cognatos, nas palavras que você já conhece, no seu conhecimento em língua inglesa e no seu conhecimento de mundo, tá bom? Quando aparecem essas fotos, essas imagens, elas não estão aí à toa, tá certo? Harvest está relacionado ao quê? Está relacionado à colheita. Então, pode ver que, em grande parte, a gente tem frutas, alimentos, pessoas trabalhando na lavoura, né? Então, o Thanksgiving, ele está relacionado à colheita, tudo bem? Então, vamos lá. Harvest Festival or Thanksgiving. Today, Harvest Festival or Thanksgiving is celebrated every year, but just as is the case with Christmas and Easter, few people in Western Hemisphere are aware of the true meaning of this custom. In a time when many people just go to the supermarket and buy whatever takes their fancy, it is not surprising that people don't seem to be aware of how much time and effort it takes to grow plants from seed to the fruits, vegetables, and cereals they buy, because nowadays all these are available all year round. However, our ancestors knew that they were thankful for, which is why some forms of celebration have been held for millennia. At first, people made sacrifices to various gods and goddesses, often in the form of an animal which was killed for the purpose, or by leaving or even burning fruits, vegetables or cereals. Ok? Então, prestar atenção aí nos cognatos, tá ok? Tem muito cognato, cereals, vegetables, isso daí é uma forma de cognatos, tá bom? Ancestors é uma forma de cognato também, tá ok? Então, continuando. Tradução. Festival de colheita ou ação de graças. Hoje, o Festival da Colheita ou Ação de Graças é celebrado todos os anos, mas assim como acontece com o Natal e a Páscoa, poucos povos do hemisfério ocidental estão cientes do verdadeiro significado desse costume. Em uma época em que muitas pessoas simplesmente vão ao supermercado e compram o que lhes agrada, não é de surpreender que as pessoas não percebam quanto tempo e esforço é necessário para cultivar plantas, desde a semente até as frutas, vegetais, e eles compram cereais porque hoje todos estão disponíveis o ano todo. No entanto, nossos ancestrais sabiam pelo que eram gratos, e é por isso que algumas formas de celebração são realizadas há milênios. No início, as pessoas faziam sacrifícios a vários deuses e deusas, muitas vezes na forma de um animal que era morto para o propósito, ou deixando ou mesmo enterrando frutas, vegetais ou cereais. Então, era assim como eles agradeciam, tudo bem? Vamos falar assim que isso aí eram, eram comportamentos, né? Tradições pagãs, ainda não eram tradições cristãs, né? Essa coisa de sacrifícios, né? Dedicados a vários deuses ou deusas, isso está muito ligado
aquela cultura nórdica, né? Tinham vários deuses, né? Quem aí é fã de desenho, filme de super-herói, sabe que aqueles super-heróis baseados lá em Asgard, né? Odin, Thor, o Loki, todos eles são baseados exatamente na mitologia nórdica, né? Quem já ouviu falar dos vikings sabe que eles eram considerados um povo pagão, ou seja, quem não era cristão naquela época era considerado pagão. Eles cultuavam outros deuses e não o Deus cristão, tá bom? Então, até hoje a gente tem algum tipo de influência dessa cultura nórdica mesmo aqui no Brasil, tá bom? Por exemplo, o Halloween é uma influência nórdica na cultura dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo, né? Principalmente nos Estados Unidos, que era uma festividade pagã que foi passada pela tradição, entrou na tradição cristã, né? Por isso que tem, inclusive, All Hallows Eve, diminuiu para Halloween, mas significa que é a véspera da noite do dia de Todos os Santos. Tudo bem? Então, o Halloween é um nome cristão, né? Mas vem de tradições pagãs, tá bom? Então, continuando aí, pessoal. Número 4. Qual é a crítica do autor a respeito da falta de conscientização acerca do verdadeiro significado do Thanksgiving? A crítica feita dá-se pelo fato de que as pessoas de hoje celebram a ação de graças, mas talvez nem saibam o que agradecem. Vão ao supermercado para comprar os alimentos e nem sabem por quais adversidades os produtores passaram para colocar a comida nas prateleiras dos mercados. Pelo contrário, nossos ancestrais sabiam pelo que agradecer. Então, essa aí, pessoal, é uma interpretação do texto, tá bom? Isso aí é o que a gente pode entender quando a gente observa essa crítica do autor em relação ao comportamento das pessoas hoje, em comparação com os nossos antepassados. Tudo bem? Então, continuando. Número 5. O autor se mostra surpreso diante de tal desconhecimento? Explique. Então, a gente tem aí, ó. Segundo o autor, não é de surpreender que as pessoas não percebam quanto tempo e esforço é necessário para cultivar plantas, desde a semente até as frutas, vegetais, e eles compram cereais porque hoje todos estão disponíveis o ano todo. Então, tipo assim, essa crítica que ele faz, exatamente, a, essa coisa da gente simplesmente ir no supermercado, né, é, e pegar o alimento sem saber como que ele foi produzido, como foi produzido o queijo, como aquele frango chegou, o que que foi preciso fazer para chegar aquele frango lá no freezer do supermercado, né? O pão, o que que precisou ser feito para produzir aquele pão? As pessoas simplesmente vão lá no mercado, na prateleira e pegam, né? Elas não veem que existe todo um esforço na produção daquele alimento, né? Então, exatamente seria essa explicação, né? A surpresa do autor está exatamente no distanciamento que o consumidor faz do processo de produção do alimento. Tudo bem? É isso que você pode complementar a resposta. Lembrando, pessoal, essas respostas que eu coloco aí são modelos de resposta. E toda essa discussão que eu faço aqui é exatamente para ajudar você a produzir a sua resposta. Então, o que que eu estou dizendo com isso? Que o que está aí na número 5 aí como resposta, ela está incompleta, né? Eu não vou dar a resposta de mão beijada assim para você simplesmente copiar. Você vai complementar a resposta de acordo com tudo aquilo que a gente está discutindo aqui, tá bom? Então, é um modelo de resposta. Ela está incompleta, você vai complementar o que está faltando aí, que no caso é a explicação, né? No caso, por que que o autor se mostra surpreso diante do desconhecimento?
ou seja, do afastamento do consumidor do processo de produção do alimento, tá bom? Então, é isso aí. Se você quiser voltar no texto, uma coisa que você pode fazer é voltar lá na tradução que eu fiz, dar uma pausa e copia a tradução, tá bom? Printa a tela, faz o que você achar melhor durante o seu processo de aprendizado, mas não simplesmente copie as minhas respostas, porque eu estou falando para você, por exemplo, que a resposta que está aparecendo aí na questão número 5, ela está incompleta, né? Então, se você simplesmente copiar a resposta, você não vai estar respondendo aí o seu material. Você vai precisar de um complemento da resposta que está exatamente na explicação dessa surpresa. Tá ok? Então, vamos continuar. Número 6. Depois de conhecer várias formas de festejar a colheita, ou seja, o Thanksgiving, responda: Where would you prefer to celebrate Thanksgiving? Então, o que ele está perguntando aí? Lembrando que a tradução é um bônus, tá bom, pessoal? Onde você preferia comemorar a ação de graças, né? Lembrando que desde a semana 1, o PET está propondo esse aprendizado a respeito das várias culturas que celebram algo parecido com a ação de graças, certo? Então, a gente tem aí, o que foi feito desde o PET número 1, quais são os povos ou países que foram citados por celebrar, por ter comemorações semelhantes ao Thanksgiving, ou que celebram Thanksgiving, tá certo? Que celebram a ação de graça. Então, quais foram esses países citados desde a semana 1 do PET? Se você tiver dúvida, volta lá no começo do seu PET de língua inglesa e vai comparando aí com o que eu vou colocar aí para você, tá bom? Então, o que foi trabalhado? Quais foram os países? A gente tem United States e Canadá comemoram o Thanksgiving, né? Que é o mais conhecido, tá bom? Depois a gente teve Gana, né? A gente teve Israel, United Kingdom, Germany, que é a Alemanha, né? O Vietnã, a China, a Índia, Barbados foi o último dessa última teleaula, da terceira semana, né? Então, foram todos esses países. Lembrando que o Thanksgiving, que é mais conhecido no mundo, é celebrado nos Estados Unidos e no Canadá. Mas a gente tem comemorações parecidas em Gana, Israel, Reino Unido, Alemanha, Vietnã, China, Índia e Barbados. Tudo bem? Então, o que ele pede aí no material de vocês? Ele dá um modelo de resposta, né? Então, qual que é esse modelo? A gente tem aí, responda usando. Então, a gente tem I would celebrate Thanksgiving in, because of, and because it's. Ok? A gente teria que completar essa frase aí. Aí, o que eu fiz? Eu coloquei um modelo em português também. Eu celebraria o Dia de Ação de Graça ou seja, no lugar que eu quero celebrar, né? Por causa de e porque tá certo? Então, lembrando que isso aí é um modelo de resposta pessoal, que vocês vão ver aí, é o meu ponto de vista, é só um modelo, tá certo? Se você simplesmente copiar, você não está respondendo de forma adequada a o que o PET está pedindo. Por quê? O que o PET está pedindo? Ele está pedindo para você dar a sua opinião. Ou seja, você teria que voltar lá na semana 1, olhar todos aqueles materiais. Se você quiser retornar nas últimas teleaulas para observar as traduções que eu fiz, você pode fazer isso, tá bom? Mas o que ele quer que você faça nessa atividade? Ele está revisando todos os PETs do volume 6 de língua inglesa que a gente estudou até agora, tá certo? Você vai escolher um desses países aí, ou seja, os Estados Unidos, Gana, Israel, e vai escolher e vai falar por que você escolheu esse país, tá bom? Então, o meu modelo aí é o seguinte: I would like to celebrate Thanksgiving in United States because of. O que significa lá? Eu celebraria o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos
Because of all tradition, por causa de toda a tradição, and because it's the most known celebration in the world, e porque é a celebração mais conhecida no mundo. Então, como que ficou a frase? I would like to celebrate Thanksgiving in United States because of all tradition and because it's the most known celebration in the world. Então, o que que é? Eu celebraria o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos por causa de toda a tradição e porque é a celebração mais conhecida no mundo. Então, pessoal, relembrando, essa resolução dessa resposta aí é mais complexa. Então, você pode reconsultar todo o material desde a semana 1, tá certo? Aí do volume 6. Você vai poder utilizar, se você tiver acesso ao Google Tradutor, se você não tiver acesso a um dicionário, você pode utilizar para fazer a sua resposta. Por exemplo, lá no final, lá, the most known celebration in the world, a celebração mais conhecida no mundo. Então, isso aí é uma coisa de autoria minha. Se você simplesmente copiar, você não vai estar dando a sua resposta. Tudo bem? Então, ó, I would celebrate Thanksgiving in United States because of all tradition and because it's the most known celebration in the world. Eu celebraria o Dia de Ação de Graça nos Estados Unidos por causa de toda a tradição e porque é a celebração mais conhecida no mundo. Isso aí é uma opinião minha, tá bom, pessoal? Pessoal, eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo atingido. Qual que é o objetivo dela? Auxiliar você, tirar suas dúvidas em relação à resolução do material do PET volume 6 de língua inglesa, tá certo? Lembrando, mais uma vez, que língua inglesa está dentro da área de linguagens, tá bom? Então, pessoal, eu espero realmente que essa teleaula esteja sendo útil para você, tá certo? Eu desejo a você bons estudos, que você fique com Deus e até a próxima teleaula.